Você sabia que entender Mateus 5:3 pode transformar sua vida espiritual e lhe tornar poderoso? Esse versículo, frequentemente negligenciado ou mal compreendido, possui uma chave essencial para desbloquear um potencial espiritual que você talvez nem imaginasse. À primeira vista, ele parece simples, mas esse trecho é uma fonte profunda de sabedoria e transformação interior. Se você está em busca de uma mudança profunda em sua vida, se sente perdido, esgotado pelas lutas diárias, ou simplesmente em busca de mais paz e força espiritual, então essa mensagem é para você. Antes de começarmos, reserve um instante para se inscrever no nosso canal para nunca perder essas revelações poderosas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que você ama, pois essa mensagem pode realmente mudar vidas. Mateus 5:3, um dos primeiros versículos do Sermão da Montanha, é um ensinamento fundamental de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Você provavelmente já ouviu esse versículo várias vezes, talvez em igrejas, sermões ou até em conversas informais. Mas você realmente já parou para refletir sobre seu profundo significado? A pobreza em espírito não é um conceito simples. Não se trata de uma chamada à fraqueza ou à submissão cega. Não, é uma postura espiritual, uma mudança radical na maneira como nos percebemos e interagimos com Deus e com o mundo ao nosso redor. Quando Jesus fala sobre pobreza em espírito, ele se refere a uma atitude de coração que está em total oposição ao orgulho e à arrogância do mundo. Pense em como vivemos hoje, em um mundo que valoriza a independência, o sucesso e a autossuficiência. Dizem-nos que o poder reside em nossa capacidade de controlar as situações, de afirmar nossa vontade e de provar que somos capazes de fazer tudo sozinhos. Essa visão nos leva a nos encher de orgulho e certeza, a acreditar que temos tudo sob controle. Mas aqui, Jesus nos chama para um modo de vida completamente diferente. Ele nos convida a abandonar essa ilusão de controle e a nos aproximarmos de Deus com humildade total. Ser pobre em espírito é reconhecer que, sem Ele, nada somos. Reconhecemos que nossa força não vem de nós mesmos, mas de nossa total dependência de Deus. Por que isso é tão poderoso? Porque a partir do momento em que assentamos nossa própria fraqueza espiritual, abrimos a porta para uma força maior do que nós mesmos. A pobreza em espírito não é uma forma de desvalorização pessoal, mas uma maneira de se abrir completamente para o poder infinito de Deus. Em outras palavras, é no reconhecimento de nossa própria pobreza espiritual que descobrimos a verdadeira riqueza espiritual que Jesus nos promete. Esse trecho é um chamado à humildade, mas também à transformação. É um convite a uma libertação das correntes do ego e da autossuficiência que nos impedem de experimentar plenamente o poder espiritual. Quando entendemos isso, começamos a perceber o quanto Mateus 5:3 pode mudar nossa vida. Não se trata apenas de fazer uma declaração teológica, trata-se de viver essa verdade no nosso dia a dia. Isso significa abandonar ideias pré-concebidas sobre o que a força espiritual deveria ser e assentar que o verdadeiro poder vem do nosso relacionamento humilde com Deus. Significa reconhecer que precisamos dele para tudo, para sabedoria, para paz, para orientação e até para a cura de nossas feridas interiores. Em outras palavras, entender esse versículo nos permite começar a ver Deus não apenas como um apoio, mas como a própria fonte de nossa força espiritual. A pobreza em espírito também significa uma abertura total. Implica deixar cair todas as fachadas que muitas vezes usamos, aquelas máscaras de perfeição e controle. Na nossa vida cotidiana, tendemos a esconder nossas fraquezas, a dissimular nossas dúvidas e a mascarar nossas feridas para não parecer vulneráveis. No entanto, ser pobre em espírito é estar disposto a se apresentar diante de Deus como realmente somos, sem pretensões, sem ilusões. Isso permite que Deus entre em nossa vida de maneira mais profunda, nos transforme de dentro para fora e revele aspectos de nós mesmos que talvez nem imaginássemos. O versículo Mateus 5:3 também anuncia algo magnífico. Deus é o reino dos céus. A promessa que acompanha essa pobreza em espírito é um convite ao reino de Deus. Esse reino, claro, é muito mais do que um lugar físico. É uma realidade espiritual em que vivemos sob a direção e autoridade de Deus. Viver nesse reino é viver em uma paz profunda, uma paz que vai além da compreensão humana, e uma alegria que não depende das circunstâncias externas. É aqui que se encontra o verdadeiro poder espiritual, não em nossos próprios esforços,
mas na receptividade à orientação divina. Quando optamos por não depender de nossas forças humanas, abrimos nossos corações ao poder ilimitado de Deus. Imagine, por um instante, o que isso significaria em sua vida. Se você pudesse abandonar o peso do orgulho e da autossuficiência, se pudesse sentar que nada pode fazer sem Deus, você experimentaria uma liberdade espiritual profunda. Você começaria a ver cada situação não como um desafio a ser enfrentado sozinho, mas como uma oportunidade de repousar na sabedoria e no poder divinos. Suas lutas, suas dificuldades e até mesmo seus fracassos seriam vistos sob uma nova perspectiva, não mais como sinais de fraqueza, mas como oportunidades para Deus manifestar sua força em você. A transformação de sua vida espiritual começa no momento em que você compreende e aceita esse princípio fundamental. Isso o tornará mais resiliente diante das provações, mais pacífico diante dos desafios e mais alegre diante das incertezas da vida. Ao abandonar seu próprio ego e se submeter a Deus, você descobrirá uma paz interior que nada neste mundo pode oferecer. Essa mudança radical não ocorre da noite para o dia, mas está ao alcance de cada um de nós. Ao escolher seguir Jesus nesse caminho de pobreza em espírito, você escolhe uma vida mais profunda, mais rica e espiritualmente mais gratificante. Você abre a porta para uma transformação radical que pode muito bem ser o ponto de virada que você esperava em sua caminhada de fé. Então, o que fazer agora? Leia e medite sobre Mateus 5:3 repetidamente. Deixe que essa verdade crie raízes em seu coração e peça a Deus que o ajude a compreender plenamente o que isso significa para você. Reserve momentos a cada dia para se lembrar de sua dependência dele e orar com humildade. Você ficará surpreso com o quanto isso pode mudar a direção de sua vida espiritual. Se essa mensagem tocou você, não deixe de se inscrever para receber mais revelações profundas que podem transformar sua vida. E compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que poderiam ser tocados por essa mensagem. Porque entender Mateus 5:3 é mais do que apenas uma leitura. É um convite para uma nova vida, repleta de poder espiritual.